Queridos irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, então, nesse momento, no texto do Salmo de número 30. Estamos fazendo uma sequência de exposições no livro dos Salmos e vamos parar hoje no Salmo de número 30. O nosso interesse é darmos, então, uma parada e vamos meditar em outros textos para que não fiquemos muito tempo num único livro, cansando, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Particularmente eu, como pastor, tenho aprendido muito com salmos nessas exposições. E o nosso desejo é que Deus continue falando ao coração da igreja mediante a sua palavra. Então, Salmo de número 30, quero ler com você, Salmo de número 30. Salmo de Davi, cântico de dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor dura, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste-me permanecer forte na minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Nós cantamos, irmãos, nós vamos pular esse cântico, dado o horário já estar mais avançado, mas nós cantamos aqui e ali na trajetória dos nossos cultos, aquele louvor dos vencedores por Cristo, quando nós falamos ali que nós marcharemos sim, cheios de coragem, nós marcharemos sim, seja onde for, embora a dor nos alcance na viagem, nós marcharemos confiados no Senhor, nós marcharemos na coragem do Senhor. Diz ainda a canção que quando a escuridão da noite descer, só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. É um cântico que mexe com os nossos sentimentos, é um cântico que mexe com a nossa disposição em confiar no Senhor. E não só o Brasil, mas o mundo nesses últimos meses tem vivido esses momentos de escuridão, de dor, de sofrimento, onde a dor nos alcança na viagem, aqui e ali, um de nós está enfermo, aqui e ali, um de nós perece, dada a violência desse vírus que está atingindo tão poderosamente o nosso mundo. Mas a expressão do cântico fala isso. Apesar da dor, apesar da luta, apesar do momento difícil, apesar da escuridão da noite, eu vou confiar no Senhor. Eu vou marchar olhando para o nosso Deus. Eu quero voltar com você um pouquinho para o contexto do Salmo. Irmãos, grande parte dos intérpretes da Escritura tem dúvida se este Salmo foi realmente composto por Davi ou não. Nós sabemos que os salmos foram escritos por vários poetas, a grande maioria deles, cerca de 70 salmos, foram escritos pelo poeta Davi, mas nem sempre havia ali um copyright, nem sempre havia ali um registro formal para saber que aquele salmo era do poeta tal ou tal. Sabe-se que porventura, ou possivelmente, Esdras, ou um outro escriba, lá nos dias do cativeiro babilônico, foi quem organizou, editou e formatou os salmos em formato de um livro. Escreveram-se então 5 livros de poesia, organizaram-se 5 livros de poesia dentro do livro de Salmos. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, mas você pode ir buscando aí
livro 1 começa no Salmo 1 até o Salmo 41, do 42 até, salvo engano, 86, 89, livro 2, e daí por diante você tem 5 livros distribuídos aí dentro do livro de Salmos. Então, esse título, Salmo de Davi, pode ter sido um título original que o próprio Davi colocou lá na sua poesia, ou pode ter sido uma anotação que o escriba, editor, organizador desse livro de Salmos, depois de cerca de 500 anos depois de Davi, é que tenha colocado ali o fato de ser de Davi ou não. Então, alguns estudiosos têm dúvidas. Realmente foi uma composição de Davi? Ou foi atrelado ao nome de Davi pela credibilidade? Nós cremos, irmãos, na inspiração da Escritura, e apesar de todo esse aparato crítico acerca dessas questões, nós cremos que a Bíblia fala a verdade, que o Espírito Santo inspirou. Então nós também cremos que o Salmo seja sim de autoria de Davi. Um outro grupo de intérpretes consideram, como diz o título aqui, Salmo de Davi. Então é mais provável que seja mesmo esse o teor do Salmo. Uma das questões que se levanta para dizer que pode não ter sido de Davi, é que diz aqui, cântico de dedicação da casa. Que casa é esta? É a casa de oração? É o templo? Bom, nos dias de Davi não tinha templo ainda, então não pode ser Davi que escreveu, porque não havia um templo para se dedicar. Mas outros então vão entender que seja essa referência aqui à casa de Davi, que ele construiu no período do seu reinado, e o salmo foi composto para a dedicação da sua casa particularmente. Então essas questões da crítica ao texto bíblico fica aí para a gente pensar, refletir, mas mais uma vez não é o ponto mais importante, mas é necessário muitas vezes nós pensarmos essas questões de contexto. O principal assunto desse Salmo 30 parece ser as sessões ou as ações de graças que o salmista eleva ao Senhor. Um momento de gratidão a Deus pelo livramento que Deus trouxe a ele. Talvez aqui nesse contexto, o livramento de uma enfermidade que atingira fortemente o poeta, seja ele Davi. Então essa enfermidade atingiu quase fatalmente o poeta sagrado, e nesse salmo então o autor agradecia pela recuperação, pelo restabelecimento da sua saúde. Eu quero então falar, meus irmãos, à luz desse salmo, considerando esses contextos todos, sobre os eleitos mantêm a esperança ante as noites escuras. Noites escuras muitas vezes são momentos de trevas que eu e você podemos passar, dadas as circunstâncias que nos cercam. Uma enfermidade, um problema de família, um desemprego, um momento de tribulação, são momentos onde muitas vezes a escuridão cai sobre nós. Mas é bom nós lembrarmos que o nosso Deus é Senhor também sobre a escuridão, sobre os momentos mais difíceis pelos quais podemos passar. Eu quero apresentar aqui 3 proposições e dizer, na minha primeira proposição, dentro desse tema, os eleitos mantêm a esperança ante as noites escuras. A primeira proposição é que noites escuras são suscetíveis aos eleitos de Deus. Momentos trevosos, momentos escuros, momentos ruins, momentos de tribulação vão acontecer na vida dos eleitos de Deus em todo e qualquer tempo. Nós podemos nos apegar firmemente à palavra de Jesus quando ele disse, no mundo tereis aflições. Então aquela promessa de uma vida de mar de rosas, tudo acontecendo prosperamente, nem sempre é a promessa do Evangelho. A Bíblia nos ensina sim que Deus abençoa com graça o seu povo, Deus fortalece o seu povo, Deus ampara o seu povo, mas muitas vezes Deus caminha com o seu povo também no meio das tribulações. Você encontra isto em toda a Escritura. Abençoou Abraão e falou, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas mandou o povo de Abraão para um cativeiro que demorou 400 anos. Mas lá estava o Senhor com o seu povo, preservando, cuidando e mantendo o seu povo. É um Deus que mandou o seu povo para um cativeiro babilônico, e lá eles sofreram e amargaram também durante 70 anos. Lá a mão do Senhor os guiou, os guardou, e no tempo certo os trouxe de volta. É Jesus que atravessa no meio de um temporal quase que a sossobrar e afundar a embarcação, mas ali a mão do Senhor sustentando aqueles que eram dele. Assim, queridos,
noites de trevas, momentos difíceis podem atingir a nossa vida. O salmista inicia essa peça poética aqui num ímpeto de gratidão e de louvor a Deus pelo fato de ter sido livre de uma situação terrível. Nós entendemos aqui que talvez tenha sido um momento de enfermidade, de agrura, de sofrimento para o salmista. Olha o versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Versículo 2, eu clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então as expressões aqui podem nos arremeter ou nos levar a pensar sim no momento de enfermidade do salmista. O que exatamente cercava o poeta, nós não temos uma compreensão muito precisa à luz do Salmo, mas há intérpretes que apontam aqui para uma doença terrível que possa ter atingido Davi, e Davi tenha sido curado. Embora no texto histórico, Samuel e Crônicas, você não vai perceber nenhum fato que aponte para uma doença terrível tendo atingido Davi. Mas é bom lembrar que os textos históricos também não é uma biografia ipsis literis, ou seja, ao pé da letra de cada acontecimento que se passou na vida do poeta, na vida do rei Davi, mas um apanhado geral da sua história. Então quem, durante 40 anos de reinado, não possa ter tido um momento de enfermidade? É plausível, é aceitável a ideia de que Davi tenha passado sim por uma tribulação de enfermidade. Outras pessoas vão ligar o Salmo aos acontecimentos que envolveram o motim de Absalão, o filho de Davi, que se amotinou contra o pai, querendo matá-lo, querendo roubar-lhe o reino. Então alguns vão pensar que esse momento de tribulação não era uma enfermidade, mas era um momento de perseguição do próprio filho tentando arrancar-lhe o reino. Davi, meus irmãos, manifesta aqui o desejo de exaltar a Deus, Yahvé, porque o Senhor havia levantado o poeta, não permitiram que seus inimigos se alegrassem com a sua morte. Mais uma vez, a parte B diz, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, ficassem felizes porque eu tenha sido abatido. É bem provável que os inimigos aqui fossem aqueles que se alegravam por verem o poeta enfermo. E quando se tem uma posição de autoridade, de governo, os oponentes muitas vezes se regozijam com a desgraça do outro. Nós temos isso dentro do nosso país, a larga escala, não só no momento da nossa situação política, mas em outros momentos também você vê pessoas da liderança se enfermizando, sendo acometidos por acidentes, e os oponentes muitas vezes se alegrando com a desgraça daquele seu concorrente político. Então é possível que aqui alguns que queriam o mal da carreira de Davi estivessem felizes porque ele estava enfermo, quem sabe às beiras da morte. Os inimigos então esperavam vê-lo morto, e isso realmente teria acontecido se não fosse a mão de Deus resgatando, curando e intervindo na vida do poeta. Meus irmãos, quero dizer com isso que nós, eleitos de Deus, nós alcançados pela graça do Senhor, também passamos momentos assim. Somos também suscetíveis às enfermidades, às tribulações, às mais diversas, aos problemas que nos cercam nessa vida, mas à semelhança do salmista, podemos dizer, a boa mão do Senhor também nos sustém, a boa mão do Senhor também nos ampara, nos acolhe. Nem sempre a ação de Deus é uma resposta imediata à minha vontade. De repente a minha vontade é ser curado e Deus resolve que eu vou ser elevado a um posto melhor, habitar com Ele na eternidade. Então Deus aqui controla toda a nossa vida, mas fato é que mesmo que passemos pelos vales de dor, o Senhor está conosco, seja para viver, seja para morrer. Uma das maravilhas que acompanha nós, irmãos cristãos, na jornada que temos aqui, rumo à pátria celestial, é justamente a bendita companhia do Senhor. É Jesus que promete, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o mesmo salmista Davi que lá no Salmo 23 diz, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não temerei mal nenhum. Então essas promessas da presença, da companhia, do cuidado de Deus com o seu povo, é uma promessa que precisa ocupar sim um lugar de confiança no coração de cada um de nós. Versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste.
Uma das coisas belas da Bíblia, meus irmãos, é revelar que Deus é um Deus imanente. Deus, apesar de ser o absoluto, o todo-poderoso, o abscôndito, aquele que está imensamente além da nossa capacidade de alcance, é o Deus que também se inclina, que se dirige até nós, se torna conhecido, se revela, se aproxima de nós no intuito de não apenas saber quem Ele é, mas se aproxima de nós no intuito de oferecer a sua graça, oferecer a sua bondade, o seu amor. A soberania de Deus, queridos, ela se manifesta na vida de cada um dos seus eleitos. Seja concedendo livramento, cura, vida, seja também concedendo a bênção de ser levado até aos páramos celestiais. Nós falamos aqui agora há pouco, na hora da oração, de intercessão e confissão, pedindo a bênção de Deus pelos irmãos que, entre aspas, perderam as suas companheiras para a luta contra o Covid. Mas para Deus é ganho, para Deus é glória. A Escritura diz que Deus olha com bons olhos a chegada de cada um dos seus lá. É Ele mesmo que ordena o cessar da nossa vida aqui e nos recebe na glória. Para o Senhor não é um momento de luto, de dor, de tristeza. Nós vivemos isso, mas para o Senhor é um momento glorioso. Romanos 14:8 é um dos textos que eu amo na Bíblia, como toda a Bíblia, mas especialmente aqui, diz que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Somos do Senhor. O Senhor é o dono de nossa vida. Não meramente pela criação, pelo fato de nos trazer à existência, mas pelo amor redentivo, pela redenção e restauração da nossa vida, para sermos de novo dele. Aquilo que o pecado fez, nos arrancando de um padrão de vida com Deus, nos levando à queda, Deus nos busca de volta, nos traz de novo e nos faz o seu povo. Somos do Senhor. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Portanto, os eleitos de Deus, mesmo que passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que passando pelos momentos mais agrurentos da vida, pode ter essa confiança, e pode ter segurança, pode ter alegria. Então, essa intensa alegria, você percebe aqui, dominando o coração do salmista, porque o Senhor fora bondoso para com ele. Olha o versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Esse fato de saber que Deus o poupou, esse fato de saber que Deus o guardou e o trouxe de volta à vida, isso é um motivo de gratidão e de eterna alegria perante o Senhor. Os ímpios, inimigos do poeta, quem sabe se alegrariam aqui, porque o homem bom morreria na sua enfermidade e os inimigos vão se regozijar com isso. Mas a alegria foi furtada. A alegria deles, que era uma alegria egocêntrica, enfermiça e doentia, foi roubada porque Deus curou o seu servo. Porque Deus, ao invés de permitir a alegria do ímpio, trouxe alegria e felicidade àquele que era o homem piedoso. Assim, queridos irmãos, nós temos a certeza de que Deus também caminha conosco. Deus não tem prazer em ver o nosso sofrimento, embora Ele o permita. Deus nos conduz nas sendas e nos caminhos do sofrimento, mas para nos conduzir a momentos melhores, superiores. Então, os eleitos de Deus, queridos, eles vão experimentar noites escuras na vida. Se a tribulação nunca te alcançou, de uma forma a você gemer e sofrer angústias, a vida está aí. Em algum momento, a dor pode sim, como diz o cântico, a dor pode sim nos alcançar na viagem. Os eleitos de Deus sofrerão sim, passarão por momentos de tribulação sim, mas não como aqueles, como diz Paulo lá aos Efésios, sem Deus e sem esperança. Eles passam pela tribulação sabendo que o Senhor é o poderoso nas batalhas, sabendo que o nosso Deus navega conosco no meio das tormentas, sabendo que o Senhor garante a nossa segurança. Tem um texto muito lindo na história de Paulo, Atos capítulo 27 especialmente, quando Paulo estava há 14 dias debaixo de um temporal em alto mar, todo mundo desesperado, eles jogando fora as cargas do navio, e Paulo dizia: irmãos, parem. Deus me revelou nessa noite que nenhum de nós vamos morrer. O Deus a quem eu creio, em quem eu creio e a quem sirvo, garantiu a nossa segurança.
Então esse é o Deus a quem servimos. É um Deus que garante também a segurança do seu povo. Como dissemos, as dores podem nos atingir, as tribulações podem nos alcançar, mas você está seguro nas mãos do Pai. Eu quero encerrar essa primeira parte aqui, lendo com você o Salmo 71. Vai lá comigo, Salmo 71, versos 20 e 21, diz assim: Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e conforta-me novamente. Essa é a esperança do crente. Pode estar partindo para a eternidade, pode ir para a glória celeste, mas é a certeza de que Deus trará esse conforto, esse consolo, ou trará a libertação dos males aqui nesse tempo dessa caminhada. Segunda expressão que eu quero trazer conosco, irmãos, é que os eleitos de Deus, eles exortam uns aos outros, estimulam uns aos outros, quanto às noites escuras e quanto aos livramentos do Senhor. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós somos uma família, nós somos uma comunidade, somos um povo, somos uma nação, como diz os textos bíblicos, raça eleita do Senhor. E nós não podemos apenas pensar em uma nação que ainda se organizará no futuro, mas já somos o povo de Deus, e como povo, como família, precisamos nos estimular, nos fortalecer, nos animar uns aos outros. A Bíblia é repleta de textos que nos ordenam isso, que nos estimulam a caminharmos ombro a ombro, lado a lado, amparando, fortalecendo, orando, consolando, estimulando uns aos outros. O salmista, meus irmãos, ele abre aqui, a partir do versículo 4, você pode observar, no versículo 4 até o versículo de número 10, ele abre aqui uma nova expressão na sua fala. Ele abre esse segundo momento da sua poesia, e agora ele se volta, não a Deus, como ele se voltou no primeiro momento, eu te exaltarei, ó Senhor, e fala com Deus, mas agora ele se volta para falar com os irmãos, se volta para falar com o seu povo, com a igreja nos seus dias, trazendo uma nota de ânimo em situações similares que os irmãos também poderiam passar. Olha o versículo 4 então, quando ele diz: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Então o salmista quer que toda a congregação presente ali nos seus dias, e agora extensivamente a nós, ele quer que nós tenhamos essa alegria em louvar ao Senhor, juntamente com Ele, pelos livramentos que Deus tem oferecido ao seu povo. Os eleitos de Deus são provados, como já dissemos, passam por tribulações, mas essas tribulações são para nós uma escola, são para nós momentos de aprendizado. É o salmista que vai dizer também lá no Salmo 119, salvo engano, versículo 95, quando ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. A escola da aflição nos ensina a confiar mais no Senhor, a depender mais de Deus. Quem sabe olhar para nós e ver a nossa fragilidade, quem sabe olhar para nós e ver defeitos que precisam ser curados, restabelecidos. Lembra de Jó? Capítulo 42 de Jó. É um texto também emblemático nessa situação. Quando Jó, depois de passar por toda a sua dor, todo o seu vale tribulativo, ele fala com Deus no final: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora eu experimento fisicamente, eu experimento plenamente, os meus olhos te veem. Eu aprendi muito nesse tempo de tribulação. Então a tribulação, meus irmãos, é um momento não só de dor e sofrimento, mas é um tempo de aprendizado. O irmão de Jesus, Tiago, lá na sua carta vai dizer: tende por motivo de toda alegria quando passarem pelas tribulações, porque a tribulação fortalece a nossa fé. Então é nesse sentido que nós podemos ver os eleitos de Deus sendo provados, passando por momentos difíceis, mas aprendendo nessa escola da dor. Eu quero que você vá comigo então para 2 Coríntios capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem
em angústia, em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós também estamos sendo contemplados por Deus. Então, quando você passa pela tribulação, aprende lições, cresce na fé, fortalece a vida com o Senhor, quando o outro irmão estiver passando, é a sua vez de ampará-lo, é a sua vez de consolá-lo, de confortá-lo, de ajudá-lo. Então, mesmo que as tribulações, meus irmãos, assalte a nossa vida, atinja a vida do eleito, esse filho de Deus, sabe que são apenas momentâneas, elas vão passar rápido, são leves em comparação à grandeza da eternidade, à grandeza da glória por vir a se revelar na nossa vida. Eu quero que você continue aí então na carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 4, versos 16 a 18, quando Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quando você está na tribulação, você não acha nem leve e nem momentânea. É difícil, é dura e parece que não passa nunca, mas aos olhos do todo, Paulo diz aqui, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando, não olhando nós apenas as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a tribulação é leve, é momentânea, quando nós olhamos para o futuro. Se olharmos apenas para o momento, ela será amarga, difícil, pesada, sofrida, mas quando nós olhamos para o além, olhamos para a promessa de Deus no futuro, isso é pequeno. O que é um tempo de enfermidade em 80 anos de vida que Deus está concedendo para você? Ou que é um momento de sofrimento aqui, comparado à glória por vir, em toda uma eternidade de bênção e de vida plena com o Senhor. É por isso que Paulo diz, então, ela é leve e ela é momentânea, ela é suportável e ela é curta, em relação àquilo que Deus tem preparado para nós. Se você correr comigo lá para Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 6, 1 Pedro 1, 6, Pedro vai dizer assim: nisso exultais. Nisso o quê? No fato de você ser salvo em Cristo, arrebanhado pelo Senhor para ser o seu povo. Nisso exultais, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Tenham alegria naquilo que é eterno. Aquilo que é momentâneo e passageiro, suporte. Decline-se diante do Senhor, resigne-se diante da dor, sabendo que é por pouco tempo. Pouco tempo para essa vida, pouco tempo em relação à eternidade que teremos com o Senhor. Então, voltando lá para a poesia dos vencedores por Cristo, mesmo que a dor nos alcance na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos firmes, olhando para aquilo que o Senhor está fazendo. Mesmo que a tristeza alcançasse aqui o poeta, nessa sua experiência sombria, ele impulsiona os seus colegas, os seus irmãos, a confiarem no Senhor, a crerem que isso passa. Volte para o versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós os seus santos, e dai graças ao seu nome, versículo 5, porque não passa de um momento a mão opressora do Senhor. É Calvino que vai dizer num dos seus escritos, dizendo: Senhor, graças te dou porque a tua mão me esmaga, mas graças te dou porque é a tua mão. Deus muitas vezes usa assim da dor, do sofrimento, da angústia, do problema, mas é Ele que está cuidando de nós, é Ele que está trabalhando a nossa vida. Nosso Senhor Jesus, irmãos, como já dissemos, Ele nunca negou o sofrimento na vida do seu povo. Pelo contrário, Ele preparou os seus discípulos. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. No mundo, tereis aflições. Jesus preparou o seu povo para uma vida difícil. O caminho apertado, a porta estreita, vai ser difícil sim. Nós sofreremos perseguições e duras lutas no embate da vida. Mas é preciso que nós, assim, percebamos a compaixão de Jesus. Ele se compadeceu do sofrimento, da dor, da angústia na vida de milhares de pessoas ali nos seus dias. Alan Harman é um comentarista cristão, e eu tenho consultado os seus comentários nessas exposições de Salmos. Alan Harman diz que a tristeza é descrita como se fosse um hóspede que se introduziu
na vida do salmista, logrou alojamento ali, um alojamento temporário. Eventualmente, essa tristeza é substituída pela alegria, porque a luz do Senhor, a luz do amor de Deus, expulsa a noite, por mais sombria que ela seja, e faz nascer um novo dia. Olha então no versículo 5 ainda, a parte B do versículo, quando o salmista diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, na vida do crente, sempre vai haver noites escuras, sempre vai haver momentos de lágrimas, de tristeza, de dor, mas também sempre haverá um amanhecer, sempre haverá um novo dia, sempre haverá a bênção do Senhor, sempre haverá aquele que enxuga as nossas lágrimas. Então, queridos irmãos, se a noite chegou para você, chore, não tenha medo de chorar, mas chore diante do Senhor. Abra o seu coração, sim, mas coloque-o diante do Senhor. Se o momento da sua caminhada é um momento escuro e de dor, chore, mas chore sabendo que o Senhor é aquele que nos acalenta, aquele que nos pega no colo, aquele que cuida de nós nesse momento de dor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Não é apenas uma teoria de saber que existe um Espírito e aqui e ali ele toca a nossa vida. Não, ele está sempre conosco, sempre nos confortando, sempre nos consolando, sempre trazendo a segurança do amor do Pai ao nosso coração. Então é só no Senhor que nós podemos permanecer firmes no meio das dificuldades, assim como o poeta expressa aqui na sua peça poética. Olha o versículo 7. Versículo 7, a primeira parte, ele diz: tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. A ideia aqui é da autoridade, da segurança, do lugar firme onde Davi se encontrava, e Deus, pelo seu favor, o fez permanecer firme. O eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus também, se fortalece no fato de ter esse socorro de Deus. Pode ter tribulação, pode ter o problema, pode ter a dor, mas o Senhor é quem ajuda, o Senhor é quem socorre. Olha o versículo 10. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Esse é o conforto do salmista, em saber que mesmo que momentos difíceis passava pela sua experiência, ele tinha o socorro no Senhor, Deus era o seu auxílio. John Gill, um outro comentarista cristão, vai dizer que Yahvé seria o ajudador do salmista por causa da sua misericórdia naquele tempo de tribulações, quando ele sabia que seria vão buscar ajuda no homem, e era inteiramente então o seu direito buscar ajuda no Senhor, o qual era capaz de ajudá-lo, quando ninguém mais poderia fazê-lo. Eu e você, meus irmãos, nos momentos de dor, de luta, nós podemos sim nos ombrear uns aos outros, podemos nos aproximar dos irmãos e pedir amparo, carinho, socorro, ajuda, oração, fortalecimento, faz parte da nossa convivência como família. Mas isso nada adianta, se primeiramente não buscar o conforto, a ajuda, o amparo do nosso Deus. Ninguém mais pode nos dar o socorro pleno se Deus não fizer isso por nós. Então não desanime. Momentos de luta passam pela nossa vida. Como dissemos, nós estamos atravessando uma maré difícil nesse ano e meio, começado aí ano passado. Mas não desanime diante das horas escuras da vida, dos momentos difíceis da vida. Sabe que o Senhor pode fazer um sol brilhar na manhã seguinte. Deus pode fazer passar o aguaceiro e um arco-íris lindo se manifestar ali. Após o temporal, Deus pode fazer flores nascer no seu jardim. Então acredite que Deus é esse Deus que socorre, que ampara, que acolhe e que está ao lado de cada um de nós nas lutas da vida. Terceira e última coisa, encerrando aqui, irmãos, os eleitos de Deus experimentam manifestações da graça de Deus também nessa caminhada, mesmo no meio das tribulações. O poeta Davi pôs o seu clamor por ajuda entre dois gritos de alegria. Se você percebe, ele começa o salmo dizendo: eu te exaltarei, Senhor. Depois ele vai falar sobre as tribulações da vida e vai terminar dizendo que o Senhor o fortaleceu, que o Senhor converteu o seu pranto em alegria, que o Senhor mudou a sua sorte. Então o gemido está entre dois momentos de alegria nessa poesia do salmista. Davi encerra a sua poesia aqui, irmãos, demonstrando com expressões dramáticas que Deus mudou a sua sorte. Olha o versículo 11 e 12.
converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, porque o meu espírito, ou para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Lá no início da poesia, você via um homem doente, um homem que havia passado por um momento ruim, sabendo, quem sabe, que ele iria morrer, e tão sério era o seu problema que ele não encontrava a solução nele mesmo, mas na confiança em Deus, Deus o resgatou, Deus o curou. Ele orou ao Senhor confiantemente. No versículo 2 você tem isso: eu clamei por socorro e tu me curaste. Ele continuou vivo, continuou a louvar a Deus e continuou a cultuar o Senhor. O povo de Deus é esse povo que também passa por essas horas de aflição, de enfermidade, de doenças, de provações, mas clame ao Senhor. Algumas vezes, irmãos, nós temos que enfrentar os problemas que são, às vezes, superiores a nós. Parece que nós não vamos dar conta. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é o poder do Senhor conosco do que qualquer outro poder sobre a terra. E aí então é que nós devemos deixar tudo aos cuidados do Senhor, nos entregarmos de fato a Ele nessa atitude de confiança plena, em oração. E por escura que seja a noite, por difícil que seja o nosso problema, como dissemos aqui, a promessa do amanhecer se mantém firme para cada um de nós. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Me lembro do reverendo Thales Martins, pregou aqui há um tempo atrás, num dos aniversários da nossa igreja. Ele dizia que o inverno, por mais rigoroso que seja, não poderá impedir a chegada da primavera. O inverno pode ser terrível, pode degelar e congelar tudo, mas ele não pode impedir que um tempo melhor venha à frente. Essa expressão na própria natureza, essa verdade revelada na própria criação de Deus, nos inspira também a confiar no Senhor, por mais difícil que seja a nossa noite, por mais escura que seja a nossa noite. A noite escura da alma. Esse termo foi um termo cunhado, criado por um monge beneditino, João da Cruz, lá pelos idos do século XVI. Ele era um frade, e ele narra então a jornada da alma, através de uma trajetória também literária, até a morada celestial. E ele vai mostrar que nessa caminhada em direção à morada celestial, o cristão encontra noites de trevas. E essa noite escura da alma pode nos abater muitas vezes, mas o cristão precisa olhar para frente. Para onde eu estou indo? A nossa morada não é aqui, a nossa caminhada não termina aqui, mas é preciso que nós estejamos confiantes no Senhor o tempo todo. Então a certeza dessa presença consoladora de Deus é quem pode nos dar força. Muitas vezes nos abatemos, enfraquecemos, caímos, tropeçamos. Agora, com a ajuda de um e de outro irmão, podemos ser amparados. Lembra do ensino de Paulo? Levai as cargas uns dos outros. Devemos consolar os fracos, fortalecer os abatidos, devemos ajudar uns aos outros. E isso faz só aqui do púlpito. Quem sabe na caminhada, no ir e vir de cada um de nós, podemos ser uma bênção na vida de outros irmãos. Volte para o versículo 11 e 12, quando o salmista diz: mudaste o meu pranto em dança. Essa é a expressão que você tem na Bíblia NVI. Mudaste a minha veste de lamento em veste de alegria. A veste de lamento, como diz aqui na nossa expressão atualizada, era o pano de saco. Quando o indivíduo estava extremamente triste pelo falecimento de um querido, pela perda de alguém, pela uma situação dorida, ele se vestia de pano de saco, colocava cinza sobre a cabeça, e o salmista está dizendo: o Senhor mudou isso, me tirou a roupa de lamento, de sofrimento, e colocou em mim vestes de alegria. Se você olhar para Jeremias 31, versículo 13, a promessa ali do Senhor também para o seu povo é que eu transformarei o pranto deles em júbilo e darei a eles consolo e alegria em vez de tristeza. Então a palavra de Deus é recheada dessas promessas, irmãos, de Deus nos socorrendo. As lágrimas, o choro, como dissemos, pode fazer parte sim da nossa caminhada, pode fazer parte sim da nossa vida, mas a promessa dada pelo Senhor é que Ele caminha conosco. E a promessa última é que Ele enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e habitaremos com ele eternamente no seu reino, onde não mais haverá choro, onde não mais haverá dor, onde não mais haverá luto. Aqui é pequeno o tempo, é leve em comparado à grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou totalmente no nosso entendimento tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo que assim como o salmista, eu e você também precisamos olhar para esses momentos de trevas pelos quais passamos, momentos de luta e de dor pelos quais atravessamos, e saber que podemos ter a plena certeza da alegria futura na ação de Deus. Uma alegria que vem pela manhã, uma alegria que se rompe na nossa vida na ação de Deus, ou agora no tempo presente, físico e material, ou quem sabe na eternidade, onde estaremos para sempre com o Senhor. A promessa é de que um novo e eterno dia está para surgir. Estamos atravessando a noite, mas um raiar do dia está para vir. E eu e você viveremos então eternamente com o Senhor, onde terá passado toda dor, toda lágrima, todo luto, toda tristeza. Então diga como o salmista encerra o seu salmo: Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Ou, como o salmista disse antes, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. O cristão tem muito a agradecer, muito a se alegrar, mesmo no meio das lutas da vida, porque Deus é esse Deus presente que caminha conosco. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te fortaleça nesse tempo difícil. Não se abata, não fique apenas lamentando e chorando os momentos difíceis, mas olhe com alegria para aquilo que Deus tem preparado para o seu povo.